Por exemplo, alguém me perguntou recentemente, não sei se foi por esses dias, como sair da nota 500. Uma coisa assim. Nota 500, olha só. Quem está tirando 500, eu posso dizer sem precisar ter acesso ao texto do candidato, que a pessoa que está tirando entre 500 e 600 está falhando muito em todas as competências, isso é óbvio. Está tirando pelo menos metade da nota em cada competência. Isso é auto-evidente. Então, o que precisa ser feito, no caso tão drástico assim, é olhar o que é mais grave. Olhar qual é a causa individual que gera o maior número de problemas. Então, tem certas coisas que a gente resolve no começo, tem certas coisas certos elementos, certas habilidades que a gente resolve, que tem uma maré de consequências. Né? Um monte de coisas seguem juntas. Uma coisa puxa várias. Por exemplo, a questão da tese, como mencionei agora há pouco. Se você não está fazendo bem a tese, você vai falhar num monte de coisas. Você vai falhar na argumentação, você vai falhar na conclusão, você vai falhar na proposta de intervenção. Seu texto vai acabar sem percurso nenhum. Vai ser um texto que os corretores chamam de expositivo. Um texto cheio de fatos, está contando uma história, quase uma reportagem de jornal. Está dando uma notícia. Está falando, olha, sobre esse tema acontece isso, isso, isso. Muito bem, mas não tem emissão de opinião, não tem repertório, não tem um posicionamento seu, não tem percurso argumentativo, não tem uma proposta de solução de intervenção. Então você resolve uma coisa, que é a tese, e você puxa várias outras com você. Quer dizer que vai ficar 100% ainda não, tem que refinar outras coisas. Mas o começo é aí. Outra coisa que a gente sempre fala é projeto de texto. Projeto de texto, até há pouco tempo, é engraçado isso, que só a gente falava de projeto de texto. Uma coisa que a gente fala desde 2012, sobre isso. E os nossos alunos estão acostumados a fazer projeto de texto. Eles sabem o quão importante essa coisa é. É uma estratégia que, por si só, também eleva vários aspectos do seu texto. Sobretudo, essa questão de planejamento e de percurso, e do que vai ter ou não vai ter no texto. Inclusive resolve o problema de tempo, inclusive resolve o problema de espaço no meio de linhas. Claro, se você consegue planejar o seu texto antes, você tem uma boa ideia de como ele vai ser no final. Sem projeto, você tem só um fluxo de pensamento ali. Você começa a decidir na hora o que seu texto vai incluir, o que é sempre uma má ideia. E se alguma coisa falha, já não tem como corrigir. Aí você já tem problema de tempo também. Mesmo no rascunho, já tem um problema de tempo muito sério. Com o projeto, muita gente fala, olha, mas tenho medo que isso vai consumir muito tempo, eu vou perder tempo, eu devia já sentar e escrever. Bom, a experiência mostra que vale a pena você tirar aqueles 3, 4 minutos e escrever um projeto de texto. É uma coisa muito simples, né? Uma estrutura de tópicos ali que você põe no cantinho da folha e que vai te ajudar muito a fazer o texto. Então, faz você ganhar muito mais tempo na hora de escrever o texto, essa é a verdade. Você ganha tempo, você não perde tempo. Então para de se focar nisso, você fala, não, redação não é sentar e escrever, você tem que ter plano, Qualquer trabalho intelectual tem plano. Então, você vai escrever, você tem que ter plano, projeto, tem que saber o que você vai escrever. Não cai na tentação de sentar e escrever. Isso não economiza tempo, isso torna as coisas piores. Então, para o aluno que está muito mal nesse sentido, está nos 500, ou até menos que isso, tem que focar em todas as competências, não tem jeito. Mas, de novo, tem algumas coisas que levam várias outras. Projeto de texto, uma habilidade fundamental, um hábito fundamental, você tem que ter toda vez que vai treinar, e no dia da prova também, obviamente. E aprender a definir uma boa tese. Você pode treinar essas coisas, sabia? Pode treinar. Você pode treinar só a introdução, porque não. Você pode pegar um tema e falar, vou escrever 3 introduções diferentes sobre esse tema. Com 3 posições diferentes. Vou fazer 3 aberturas diferentes, em 3 contextos diferentes e 3 teses diferentes, para eu entender como eu posso abordar de maneiras diferentes o mesmo tema. Isso é treinar. E com o tempo, com o treino, você vai adquirir essa capacidade de sentar, pegar um tema pela primeira vez e preparar uma tese que seja autoral, que seja o seu ponto de vista. Agora, apareceu, por exemplo, aqui uma pergunta, aí já ficou mais interessante. Aí já começa a ficar mais interessante. Quem?
Gente, é muita pergunta. É muita pergunta. É muita pergunta. É muita pergunta. Então mandem, continuem mandando, mas tenham paciência se vocês não forem respondidos. Porque é muita, 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 muita pergunta. Então, a gente vai respondendo conforme dá aqui. Mas, E não só aí, tem pergunta no inbox também. Exatamente, tem muita coisa no inbox, Pergunta então por só e-mail. na caixinha de perguntas é uma lista que não acaba, então às vezes dá para responder muita coisa, provavelmente não dá para responder tudo, não perca a esperança. Se abrir a caixa de novo, manda de novo a sua pergunta se você não foi respondido ainda. Então estou tentando achar aqui um caso interessante. Cadê? Aqui. A Larissa perguntou assim, ela disse que a maior dificuldade dela é sair dos 900 na redação. Ela disse, erro sempre na competência 1 e 3. Competência 1 e 3. Para começar, se você não sabe quais são as competências, a gente fala de competência e cultura, tem que se informar. Que isso é como a prova funciona. É como saber as regras do jogo. Se você joga um jogo sem saber as regras, você vai acabar cometendo erros que não deveria. Você vai ser julgado pelas regras, mas sem colocá-las em prática. Então, a gente tem um PDF, dá para baixar, lá no perfil do Instagram dá para baixar. Você vai lá nos posts e acha exatamente como baixar o PDF sobre as 5 competências. Então, vai lá e leia rapidinho sobre as 5 competências. Mas, para resumir, competência 1 tem a ver com modalidade. Tem a ver com o domínio da língua culta, com o padrão culto formal do português. E a 3 tem a ver justamente com a definição do ponto de vista e percurso argumentativo. E ela disse, estou no 900, tenho problema com competência 1 e 3. É bom quando a pessoa já diz onde está o problema. Porque quando a nota está mais alta, começa a ter esse ou aquele ajuste que pode ser feito para chegar no 1000. Dá para chegar no 1000 com os 900? Sim, sem dúvida. Então, o que fazer nesse caso? Bom, no caso da primeira competência, que é modalidade, que é a norma padrão culto formal do português, não tem como dar uma dica genérica, uma dica geral, porque isso é bastante amplo. Mas o que você tem que fazer, já que você está no padrão de nota tão alto, você deve ter uma escrita boa. O que você deve fazer é pegar suas correções e olhar onde você está errando. O que eu digo sempre, quando alguém fala sobre a competência 1, as pessoas não erram coisas aleatórias. Entendeu? Do universo de coisas que você pode errar, você não erra coisas aleatórias. Você erra sempre as mesmas coisinhas. Às vezes o seu problema é a colocação de vírgula. Às vezes o seu problema é crase, não sei. Então, ou grafia de palavras. Então, se você olhar no seu histórico de treino, você vai ver que alguns erros sempre são repetidos. Às vezes por desatenção, às vezes porque você não sabe mesmo. Então compensa voltar nessas correções, que espero que você esteja fazendo, treinando e tendo suas redações corrigidas, volta nessas correções e vai lá e começa a anotar, a pegar mesmo esses exemplos onde você erra mais, deixa uma folha do lado, deixa do seu lado, na hora que você for treinar de novo, para você não errar. Veja qual a forma correta, veja qual a regra que rege vírgula, qual a regra que rege os porquês, qual a regra que rege crase, e não erre mais. Então você tem que ser sistemática, Larissa. Tem que ser sistemática, tem que buscar aquilo que você erra mais, anotar e ter isso em mente o tempo todo, para ser observante. Outra coisa, não sei se você está fazendo, provavelmente sim, e é uma prática necessária, sobretudo no dia da prova, para não passar coisa de modalidade, de competência 1, é uma boa revisão depois de escrever. Então a gente sempre costuma dizer que a boa redação, a redação que vale 1000, começa com o projeto de texto e termina com a revisão. Você começa o projeto de texto, vai para o rascunho e faz uma boa revisão antes de passar limpo. Você nunca passa limpo, ou pior ainda, escreve a redação direto ali na folha definitiva. Você faz um rascunho e revisa. Muita coisa passa por desatenção. É normal, acontece. Então, uma boa revisão é necessária. Agora, para a competência 3, se você já está no 900, eu aposto que você já tem uma boa tese e que você já está trazendo um percurso argumentativo suficiente. Se você diz especificamente que a competência 3 é um problema, então talvez
esteja faltando provavelmente um elemento de fora na sua argumentação. Talvez esteja faltando repertório. Isso aí, tem que ver o seu texto especificamente. Mas eu diria que, sem olhar para a sua dissertação, na casa dos 900, você já tem uma tese bem definida na introdução, você tem um percurso argumentativo bom, você tem uma conclusão bem feita com proposta de intervenção, e falta, às vezes, trazer algum elemento de fora, algum dado de fora, algo do seu repertório que enriqueça a argumentação. Eu diria que é isso. Então, mas uma coisa interessante, notar. Se você está no 500, o aluno está na média do 500. Do 500 para o 800 é fácil. É só você resolver grandes problemas. É fácil no sentido... Não estou dizendo que vai ser imediato, mas é mais simples avançar do 500 para o 800 ou até 900 do que do 900 para o 1000. Então, do 500 para o 900, a progressão é linear. Você vai resolvendo problemas e vai avançando. A dificuldade é linear, desculpa. A dificuldade vai crescendo conforme crescendo linearmente conforme a nota que você quer alcançar. Do 900 por 1000, a coisa é geométrica, é muito mais difícil. Então começam a ser aquelas pequenas coisas, pequenos refinamentos. Então é olhar para o seu texto e ver se você está usando termos adequados. É olhar para o seu texto e ver se você está usando bem elementos conectivos, se essa coesão está boa. É olhar para o seu texto e ver se a sua proposta de intervenção está rica e detalhada o suficiente, com base naquilo que a gente disse, tudo aquilo que a gente disse até aqui. Olhar para os seus argumentos e ver se você está usando argumentos sólidos, que não são só de autoridade, não é só citação. Então é esse tipo de refinamento. E aí sim, do 900 para o 1000, é que você começa a se preocupar com citações. É aí que você começa a se preocupar com essa ou aquela alusão mais sofisticada. É aí que você começa a trazer elementos que refinam o seu texto. Antes disso, não. Tem que resolver um monte de problemas antes disso. Antes do 900, resolva os problemas mais graves, de estrutura. Não fica pensando em que citação você vai colocar. E como eu disse justamente em alguma das respostas sobre citação, alguém perguntou como encaixar a citação. Eu falei, citação não funciona assim. Você não encaixa o que você quer na redação. Você coloca quando precisa, quando vale a pena, quando faz sentido naquele contexto. Você não é uma coisa que você tem no repertório e faz usar de qualquer jeito ali. Realmente as pessoas vão querer memorizar umas 10 citações e fazer caber em qualquer lugar. Não funciona assim. Você usa se fizer sentido, se couber. Se não couber, não use, só vai prejudicar. Então, citação não é uma coisa que você usa indiscriminadamente, tem que fazer sentido. O que mais tem isso? É interessante também, se você está com uma nota baixa, né, não se desespere, porque realmente dá para sair disso, né? E é o que ele falou, às vezes nem é tão difícil quanto você imagina, né? Do 900 para 1000 é muito mais trabalhoso, e a gente tem vários exemplos assim, de ex-alunos nossos, né? Tem a Sara, por exemplo, a Sara Alves, né? Que ela falou que passou de 660 para 940, né? Exatamente. E isso, assim, estudando alguns meses, né? É lógico, ao longo das redações que ela ia mangando, não foi um salto, né, do 660 para o 940, mas assim, 660, daí na outra já 800 e pouco, e vai melhorando, porque é lógico, né, você corrigindo esses problemas, treinando, tendo o acompanhamento que você pode ter, né, esse resultado vem, né, só não vai vir se você não treinar, se você não estudar, aí é claro que não vai dar certo. E voltando à citação, uma coisa que eu acabei esquecendo de dizer. Guarde isso na sua cabeça. Por que é tão importante usar bem citação, ao invés de querer usar o tempo todo e achar que é obrigatório, pior? Citação tem que ver quando você resolveu todos os outros problemas. Então, se você tem problema de estrutura, se você tem problema de argumentação, se tem problema de tese, se tem problema de projeto de texto, se você não sabe nem fazer uma proposta de intervenção de grupo, citação ali não vai adiantar nada. Não existe, em todos os anos de experiência minha, de todos os outros professores da escreveram lá, e de todo outro lugar, eu nunca ouvi falar de uma citação que salvou uma redação.
Não existe citação que salva uma redação ruim. Então, de pouco adianta você ter aquela citação genial, que você acha que vai ser maravilhosa, mas que o resto do seu texto é subdesenvolvido. Então, não existe citação, por melhor que seja, por mais inteligente que seja, que salve um texto.